Que alegria estar aqui, meu Deus do céu. Estou realizando um sonho aqui, é um sonho. E o pastor Tiago estava mencionando aqui sobre paixão, né? E eu estou apaixonado pelo que está acontecendo aqui, pelo que Deus está fazendo aqui no Paraguai e pelo que Deus está fazendo aqui entre vocês. E sei que o que está acontecendo aqui, como o Davi falou, é algo profético, é algo que vai ficar na história, é algo que vai marcar a história. E a gente está fazendo parte da história, gente. Nós precisamos ter essa consciência, nós estamos fazendo parte da história. E Deus está fazendo algo aqui no Paraguai, Deus está fazendo algo no Brasil. Mas eu creio que o que Deus está fazendo aqui no Paraguai precisa nos inspirar no Brasil. Nós precisamos disso que está acontecendo aqui e lá também. E eu creio que esse encontro aqui, esse ajuntamento do céu aqui, é para selar realmente que algo novo começou, né? Tem uma estação nova do Senhor para nós médicos. Vocês creem nisso? Glória a Deus, glória a Deus. E eu queria já aproveitar para fazer um convite para vocês. Quem puder, dia 25 de outubro, em Campinas, São Paulo, nós vamos ter o Congresso de Profissionais de Saúde Cristãos, porque é uma chama realmente que Deus está fazendo entre nós, profissionais de saúde. Inclusive, o pastor Tiago Chagas vai estar lá, o Maicon Barroco vai estar lá, os Bravos vão estar lá, o pastor Jonas Madureira vai estar lá, gente, olha isso. Vai ser incrível. Então, 25 de outubro, quem puder participar, quem puder se deslocar para lá, vai ser uma alegria muito grande ter vocês lá, beleza? E eu trouxe meus livros, e aí chegando aqui, eu trouxe pouco livro, porque não dava para carregar a mala pesada hoje com a mão desse jeito. Então eu trouxe acho que uns 15 livros de cada título, divinamente, e os 2 salmoterapias. Aí chegando aqui, eu falei, esses livros hoje vão ser uma oferta para Lucas, então se você comprar lá é para abençoar o projeto, é para vocês enviarem lá para a Turquia. Então não deixa de ir lá, porque você vai estar abençoando não apenas você, seu ministério, vai estar sendo edificado, mas vai estar abençoando também a obra que o Senhor está fazendo aqui e através desse lugar. Amém? Bora lá, vamos para a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Ou melhor, vamos ler só o 2, vamos ganhar um pouquinho de tempo. Gênesis 2, verso de número 7. Gênesis 2, 7. Sabe, gente, eu entrei na faculdade de medicina tem 20 anos. Não parece, né? Parece que eu tenho 20 anos, brincadeira. Passou muito tempo já essa época. Mas eu entrei na faculdade de medicina em 2005, tem 20 anos. E eu jamais imaginaria, durante a minha faculdade de medicina, um movimento como esse que está acontecendo aqui. E se eu pudesse ter sonhado com isso, eu sonharia. A gente se sente muito só dentro desse contexto acadêmico. E hoje poder viver isso aqui, ver o que o Senhor está fazendo entre nós, me enche assim de alegria, o meu coração transborda e me enche de esperança do que o Senhor está fazendo e do que o Senhor vai fazer contando conosco, amém? E é sobre isso que é essa palavra, sobre o papel profético da medicina. Eu quero que você leia comigo Gênesis 2:7. Essa mensagem está no meu coração já há alguns meses e eu quero dividi-la com vocês, sabendo que o Senhor preparou esse tempo para nós. Gênesis 2:7 está escrito assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo, ou se fez uma alma vivente. Amados, Deus faz o homem do pó da terra. E quando ele faz essa referência ao pó da terra, ele está falando de matéria. Ele está falando de algo orgânico, ele está falando de algo que é biológico. Então, no relato da criação, a gente já descobre que o homem é feito de 4 naturezas. Nesse texto a gente entende que ele é feito do pó da terra, ou seja, tem uma estrutura orgânica, biológica. Tanto é que se você for analisar
a tabela periódica do corpo humano, você vai ver que ela é exatamente igual à tabela periódica do solo. Porque o que tem no corpo, tem no solo, tem na terra. Nós somos feitos de uma terra, de uma bioquímica, de uma biologia, de matéria, de natureza. Mas o próprio texto diz que Deus não apenas fez o homem do pó, mas Ele soprou em seu fôlego, ou Ele soprou em suas narinas o fôlego do próprio Deus. Então o homem, ele é feito de uma natureza biológica, mas ele também é feito de uma natureza espiritual. Gênesis 1, 27, o texto anterior, diz que o Senhor disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus está dizendo isso, Ele está dizendo que o homem foi feito para ser uma imagem, para ser um ser imaginativo, um ser que imagina, um ser que projeta, um ser que percebe. Ele estava falando de uma terceira natureza psicológica. Nós somos seres perceptivos, nós somos seres imaginativos, nós vemos e refletimos o que vimos. Mas ele diz que Deus não apenas faz o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança, Deus faz o homem macho e fêmea. Ou seja, o ser humano é relacional desde a sua fundação, se assim a gente pode dizer, desde o primeiro momento. O propósito do homem é ser biológico, espiritual e social ou relacional. Não é à toa que, se a gente for olhar para a definição de saúde, que é mais completa hoje, não a da OMS, porque a da OMS está chegando lá, mas a gente vai ver que a definição de saúde hoje é unidade bio, psico, sócio, espiritual. Interessante. O que hoje está sendo descoberto como a essência do que é um ser humano completo, é o que Gênesis 1 e 2 já estavam dizendo para nós. Então, hoje nós estamos descobrindo, hoje nós estamos percebendo que o ser humano é biológico, ele é psicológico, ele é espiritual e ele é relacional. Mas eu queria hoje, nesse tempo, enfatizar com vocês essa natureza biológica do homem. E qual o papel desse homem hoje no plano de Deus? Nós lemos que Deus fez o homem do pó da terra. Nós sabemos a história, quando o pecado entra no mundo, há uma fratura, há uma ruptura. E esse ser que era inteiro, biologicamente, psicologicamente, espiritualmente e relacionalmente, ele quebra. Quando ele quebra, entra a doença no mundo. Então, se a gente entende que saúde é a integridade bio, psico, sócio, espiritual, o que é a doença? A doença é a quebra, é a ruptura, é a separação biológica, psicológica, social e espiritual. Por isso que quando o homem percebe agora, ou quando ele peca, a primeira constatação dele é olhar para si e ver que está faltando alguma coisa. Ele não está mais inteiro. Ele não está mais inteiro biologicamente. Ele olha para sua esposa, a esposa olha para ele, e eles sentem vergonha. Eles não estão mais inteiros psicologicamente. Eles agora sentem vergonha um do outro e eles vão se esconder. Eles estão envergonhados também e eles estão quebrados socialmente. Um sente vergonha do outro. Afinal de contas, vergonha é um sentimento que pressupõe uma outra pessoa. Ninguém tem vergonha sozinho. Você só tem vergonha quando tem um terceiro. Quando quebrou a unidade social, relacional, eles agora não se viam mais como um. Mas o pior de tudo é que eles ouvem os passos do Senhor e eles agora sabem que não são mais um com Deus, porque o pecado entrou no mundo e agora eles sentem medo do próprio Deus e eles vão se esconder de Deus atrás das coisas que o próprio Deus deu para eles. Deus deu as árvores para eles cuidarem, mas eles vão se esconder de Deus atrás da criação do próprio Deus. Eles estão quebrados biologicamente, psicologicamente, socialmente e espiritualmente. Essa a nossa realidade desde esse dia. Abriu-se uma lente
uma cosmovisão, uma forma de enxergar o mundo a partir dessa quebra, dessa fratura, dessa fissura, uma lente embaçada chamada pecado, cujo primeiro sentimento que é descrito nas Escrituras é o medo. E esse medo os faz agora tentar se proteger, se salvar. A gente conhece a história, a gente sabe que essa é a história da medicina. A medicina existe por causa da enfermidade, por causa da morte. Então, a medicina não começa com Hipócrates. A medicina começa em Gênesis 3, quando a gente vê que quebrou, que o pecado fez com que a nossa inteireza, a nossa integridade fosse afetada. E agora, Deus está proporcionando um caminho de redenção. Nós sabemos que a história se divide em criação, queda, redenção e consumação. Nós sabemos quem nos criou, e gente, nós estudamos a medicina, a gente sabe quão perfeito é o trabalho de Deus na criação. Uma vez me perguntaram, a faculdade não te fez ficar mais incrédulo, mais cético? Eu falei, pelo contrário, é impossível estudar fisiologia, estudar anatomia, estudar bioquímica, é impossível olhar para a criação e não perceber que só um Deus muito poderoso, maravilhoso, perfeito, criador, criativo, poderia fazer aquilo. Mas olha, a criação sofre agora a sua queda e Deus prepara um plano de redenção. E eu queria meditar com vocês em um texto que vai falar sobre o plano redentivo de Deus e como os profissionais de saúde fazem parte desse plano de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Isaías 40. Isaías 40 é um texto que tem sido o textuário da minha vida e eu quero compartilhá-lo com vocês. Isaías 40 diz assim: consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama: abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Amados, o que esse texto tem a ver com a medicina? O que esse texto tem a ver conosco? A gente olha para esse texto e a gente fala, esse texto é sobre João Batista. João Batista foi aquele que, quando perguntaram quem é você, ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele encarnou Isaías 40. Mas eu quero que você entenda que, apesar de João Batista ter encarnado esse texto, ele não completou esse texto aqui. Porque o texto diz que, por causa disso aqui, por causa dessa mensagem, o verso 5 diz, então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. Existe uma promessa de que a glória do Senhor será revelada e todos a verão. E existe um chamado do Senhor para alguns. E gente, eu vou compartilhar com muito temor no meu coração que eu tenho entendido sobre esse texto para nós médicos. Esse texto começa falando sobre consolo. E se tem alguém que é chamado a consolar, somos nós. Consolem o meu povo, diz o seu Deus. O nosso Deus é consolador. E deixa eu dizer uma coisa para você, só existe consolo porque existe dor. Para que serve o consolo? Para que serve o consolador? O consolador serve o consolo é para vir de encontro a quem está com dor. O Espírito Santo não é um anestesista.
Jesus disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vos darei um ou outro consolador. Por quê, gente? Porque o mundo padeceria das dores consequentes da quebra. Gente, eu quebrei um dedinho, e dói o dedinho, incomoda demais. Agora a gente tem noção do tamanho da quebra que aconteceu naquele dia? Nós somos completamente quebrados, nós não caímos daqui para o chão, nós caímos de Deus em nós. Nós caímos na nossa própria natureza, nós nos separamos de Deus e nós agora ficamos completamente quebrados, e isso causa muita dor. O resultado é que o mundo que nós vivemos é um mundo de dor. E o Senhor está dizendo: eu me importo com a dor, eu não abandono o quebrado, eu não abandono o ferido, eu não abandono o machucado, eu não abandono aquele que está sangrando. Eu tenho algo a fazer, e aí ele diz: consolem o meu povo, diz o seu Deus. Contem para eles que os dias de luta acabaram e que os pecados foram perdoados. Mas aí, gente, no verso 3, está escrito assim: ouçam, uma voz clama. E que voz é essa, gente? Quem é que está clamando? É João Batista? Não, é o próprio Deus. Ouçam, uma voz clama, a voz de Deus está bradando. E o que ele está dizendo? No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Sabe, gente, nós vivíamos em um jardim, esse jardim era o símbolo da saúde, plenitude, lugar de delícias, lugar de inteireza. Mas sabe o que sobrou quando a gente perdeu esse lugar? Um deserto. Sabe o que é o deserto? O deserto é o lugar da dor, o deserto é o lugar da aflição, o deserto é o lugar da seca, o deserto é o lugar da angústia, o deserto é o lugar da doença. E o Senhor está chamando pessoas para o deserto. E quando a gente fala de deserto, às vezes a gente entende como o lugar da provação, o lugar da tentação. Mas eu quero que você entenda que para João Batista, que encarnou isso, o deserto não significava um lugar de tentação, nem um lugar de passagem. Não era uma travessia apenas por um tempo ali, até chegar numa bênção. Não, João Batista era alguém do templo. Ele era, por direito, o sacerdote. Ele era o filho de Zacarias. Ele tinha acesso ao Santo dos Santos. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está chamando alguns do templo para exercerem o seu ministério fora do templo. No lugar onde ninguém quer ir. No lugar da dor. No lugar da ferida. No lugar da falta. No lugar da angústia. Deus está chamando pessoas para uma vida no deserto. E com isso eu estou dizendo uma vida para lidar com quem está com dor. Sabe, gente, Paul Tournier disse algo interessante. Ele disse que o evangelho carece de bons pregadores e de bons profissionais de saúde. Por quê? Porque o evangelho é a semente. Mas essa semente, ela precisa cair em uma boa terra. Jesus contou a parábola do semeador, e a parábola do semeador, John Stott diz que podia se chamar a parábola dos solos. Porque o que muda ali é o tipo de solo. Um solo tratado, ele vai ter uma resposta à semente. Um solo não tratado vai ter outra resposta. É a melhor semente, é a semente do evangelho. É o melhor semeador, é Jesus Cristo quem está saindo para semear. Mas a melhor semente e o melhor semeador, quando caem numa terra que não foi tratada, não frutifica.
existe um papel que é tão importante quanto pregar. É o papel de preparar a terra para a pregação. João Batista entendeu isso. Ele encarna uma mensagem, ele encarna uma missão. Eu vou para o deserto, porque Deus quer fazer algo através do deserto. Eu vou para o lugar que ninguém gosta de ir. Eu vou lidar com a dor, e eu vou preparar um caminho. E aí, gente, o texto que a gente leu diz: abra um caminho no deserto para o Senhor, preparem para nosso Deus uma estrada reta. Na terra desolada. Gente, a gente começou a nossa conversa aqui falando que Deus fez o homem do quê? Do pó da terra. E Deus está chamando agora alguém para ir para onde? Para a terra. Para mexer na terra que ficou como? Desolada. Sabe o que é a nossa prática profissional? A terra desolada. Sabe o que é um corpo adoecido? É uma terra desolada. Sabe o que é uma enfermidade? É um pedaço da terra que Deus pôs a mão, que ficou ferido. Gente, quando nós estamos atendendo nossos pacientes, quando nós estamos pondo a mão em alguém, quando nós estamos diagnosticando, prescrevendo, quando nós estamos lidando com alguém, nós não estamos lidando com um pedaço de carne, nós estamos lidando com um pedaço de terra. E essa terra foi a terra que o Senhor pôs a mão, foi a terra que o Senhor formou, a terra que Ele fez, a terra que Ele soprou o seu fôlego, mas é uma terra que por causa do pecado ficou desolada. Mas o nosso Deus está dizendo: eu não abandono a terra desolada, e eu vou levantar uma geração que vai para o deserto, e que vai se envolver na terra desolada, que vai se envolver na terra ferida, e que vai mexer agora naquilo que está errado. E Ele diz assim: prepara uma terra reta. Para preparar essa terra reta, você vai precisar aterrar o vale. Gente, se a gente for olhar para as doenças, elas sempre são desequilíbrios, faltas ou excessos. Ou a gente está diante de um vale, a gente está diante de uma ferida, algo que faltou, uma terra que saiu dali, é uma matéria-prima que falta, é algo que a pessoa devia ter recebido e não está conseguindo receber. Ou é um excesso. As nossas doenças, ou elas são vales ou são montes. É alguma coisa que está fora do lugar. Qual que é o trabalho do profissional de saúde? É aterrar o vale, é nivelar o monte. Qual que é o trabalho do médico? É olhar onde tem um vale, é olhar onde tem uma deformidade, é olhar onde está torto, onde está desalinhado. Sabe por quê? Porque toda doença é uma distorção da imagem perfeita de Deus em nós. Mas toda cura é a restauração de um pedacinho da imagem de Deus em nós. Nós não estamos ali acertando o diagnóstico e prescrevendo o melhor remédio. Isso é só o meio. Qual que é o nosso objetivo? É devolver a alguém a imagem de Deus que o pecado roubou. Não é à toa que a palavra que o Novo Testamento usa para cura é a mesma palavra que ele usa para salvação: sozo. Porque a salvação é a cura completa. E nós, como médicos, estamos sendo chamados a preparar o caminho para essa cura completa, a começar o que Deus vai terminar naquele dia. Nós estamos sendo chamados para preparar o caminho para aquele que é o próprio caminho. Sabe, gente, quando a gente entende isso, a nossa forma de olhar para alguém diante de nós é outra. Não é mais um paciente, não é o paciente da hipertensão, não é o paciente da depressão, não é aquele caso difícil,
não é aquele chato que só reclama, não é o poliqueixoso, a poliqueixosa, não, é uma terra de Deus que ficou desolada e que Deus está nos dando o privilégio de ir no deserto dela, de entrar no deserto dela. Por quê? Porque tem uma voz clamando por restauração, e essa voz é a voz do próprio Deus. Aterrem os vales, nivelem os montes, endireitem os caminhos tortuosos. Gente, quando a gente está lá, quando você está lá na sua prática profissional, ainda hoje, gente, não é para quando vocês estiverem formados, não. É em cada momento da sua prática. Você está diante de um vale, de uma montanha, de uma estrada que está torta, de um buraco desnivelado. São desnivelamentos. Gente, vocês já pararam para pensar que a saúde é uma inteireza, é um fluxo, um equilíbrio de entrada e saída. E quando a gente está ali, devolvendo um pouquinho do que faltou, tirando um pouquinho do que sobrou, nós estamos colocando as nossas mãos junto das mãos do próprio Deus que fez. Sabe, nós podemos impor as mãos sobre as pessoas. Hebreus capítulo 6 diz que existem doutrinas que são rudimentares da fé. Fala sobre o arrependimento, sobre a fé, fala sobre o batismo, fala sobre a ressurreição, fala sobre o juízo, e no meio disso tudo coloca lá a imposição de mãos. O que a imposição de mãos tem a ver com esse monte de coisa? Mas sabe o que a imposição de mãos tem a ver com isso tudo? Porque quando a gente impõe as mãos sobre alguém, a gente está lembrando a terra, que foram as mãos do próprio Deus que a fez, que a fizeram. Nós, como profissionais de saúde, nós temos autoridade de colocar as mãos sobre os enfermos. E tem uma ordem de Jesus para nós: aqueles que crerem colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. E eles serão curados do jeito que Deus quiser, inclusive através de medicamentos, inclusive através de terapias, inclusive através de cirurgias. Deus não disse que Ele só vai curar através de uma cura sobrenatural. Ele pode curar do jeito que Ele quiser. Eu entendi uma coisa: Deus cura de 5 maneiras. Ele cura por meio de um milagre direto. Sabe, eu estava no 5º ano da faculdade, gente, eu nunca vou me esquecer. Eu vi uma morte acontecendo na minha frente, uma paciente, seus 50 e tantos anos. Ela entrou com queixa de dor precordial, quadro típico de síndrome coronariana aguda, infartando ali, e eu conversando com ela, tentando tranquilizar, e aí de repente foi fazer streptokinase, foi fazer trombólise química, e ela teve uma parada ali no meio do procedimento, e enfim, foram 30 minutos de tentativa de ressuscitação, choque, ambusa, massagem, choque, vamos entubar, e aquela coisa toda que vocês conhecem bem. E eu me lembro que a hora que o preceptor, estava no 5º ano, tem alguém aqui do 5º ano? Tem bastante gente aí. Alguém do 6º? 4º? 3º? 2º? 1º? Aí. Quem não está em nenhum ano, levanta a mão. Aí. Quem já está formado, levanta a mão. Aí, tem bastante formado também. Aí, sabe que o cara do 5º ano não manda nada, né? Ele é o interno do interno, porque tem o do 6º que manda no do 5º e o residente que manda no do 6º, enfim. E tinha o preceptor que tomava as decisões todas ali. Aí ele disse: chega, não tem mais o que fazer. E aí, eu me lembro que na hora o Espírito Santo falou comigo: coloca as mãos sobre ela. Mas todo mundo se afasta, vai dar choque. Eu falei: como é que eu vou me aproximar dela e botar a mão agora? E aí eu estava perto do pé do leito, né? E aí o Espírito Santo falou comigo: põe a mão sobre ela. E aí eu me lembro que eu cheguei assim, desconfiado, sem fé nenhuma. E eu pus a mão assim, meio como quem não quer nada, no pé dela.
assim, só no pezinho. E aí eu disse assim: Senhor, está escrito na tua palavra, se o Senhor quiser fazer, faz e eu vou contar para ela, isso eu prometo. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu te garanto uma coisa: se o Senhor fizer, eu vou falar para ela que o Senhor fez. Eu coloquei a mão, foi, gente, em silêncio, eu, jamais eu teria coragem de sair. Gente, aqui ó, olha aqui todo mundo, não é do meu perfil. Talvez, se fosse depois desse dia, eu até faria, mas nesse dia, eu coloquei a mão. Gente, sem brincadeira, foram quase 30 minutos de parada, em que ela não teve nenhum momento de ritmo sinusal. Na hora que eu tirei a mão do pé dela, eu olhei no monitor, pi, 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 ritmo sinusal. E aí, isso foi no Hospital Mário Gatti, em Campinas. Todo mundo começou a olhar assim: como assim? O que será que foi? Será que foi a dose de adrenalina, de atropina, não sei o quê? E aquela conversa toda ali. E aí eu assim, olhando para o monitor, falando: e agora, o que eu faço? Meu Deus. Eu fiquei assustado, eu não sabia como reagir. Enfim, pediram ali para a gente sair daquele momento, tal. O interno, vocês sabem que não tem muito valor, né? Aí, vamos almoçar. Eu pensei, a hora que eu voltar, ela vai estar lá entubada ainda, ela vai estar, sim, provavelmente com uma série de sequelas neurológicas. Gente, eu fui almoçar e voltei. Quando eu voltei, ela estava estubada, sentada no leito. Totalmente consciente, lúcida. E aí eu falei: Senhora, agora eu cumpro o que eu falei para o Senhor. A senhora sabe o que aconteceu? Ela falou: não, eu estava aqui tomando uma medicação, de repente eu dormi. Falei: dormiu, coitado. Está parecendo a Bíblia, né? Falando, são muitos que dormem já. Aí eu contei para ela, falei: não sei se a senhora acredita, mas eu sei que enquanto a senhora estava aqui morta, a senhora já estava 30 minutos morta. Desculpa te dizer assim, na lata, mas a senhora morreu. E o Senhor falou comigo para colocar a mão sobre a senhora e orar pela senhora. E aí a senhora voltou. E eu disse que eu ia falar para a senhora que foi o Senhor quem fez isso. E ia perguntar para a senhora se a senhora quer entregar a sua vida para Ele. E aí ela começou a chorar na hora, e ela falou: eu quero, ora por mim. E aí eu orei por ela, e aí ela falou: você pode falar isso para minha família, porque minha família ninguém crê em Deus. Falei: na hora da visita eu vou falar. Sei que foi uma família que pôde receber do Evangelho, porque, gente, Deus quer curar. O que muda é a forma. Ele sempre quer curar, e não é para demonstrar seu poder, é para demonstrar seu amor. É para demonstrar o tanto que Ele ama. Mas tem uma segunda forma de Deus curar alguém, é através de tratamentos, através de nós. É Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dEle. Quando a gente está prescrevendo um princípio ativo, foi Ele quem criou. Quando a gente está diagnosticando algo, foi Ele quem nos deu essa capacidade. Mas tem uma terceira forma de Deus curar alguém também. Ele cura por meio do próprio corpo, não é? Você não parou para pensar já que dormir bem, comer bem, se exercitar, ter uma boa imunidade, o próprio corpo se cura? E nós, como profissionais de saúde, quando estamos ensinando isso, ensinando como Deus nos fez para viver, é Deus quem está curando. E eu fico pensando nisso aplicado à igreja. A igreja é um corpo que se cura. A igreja funcionando, ela é vida, ela é cura, amém? A quarta forma de Deus curar alguém é como Ele curou Paulo daquele espinho na carne. Sabe como? Dando graça para suportar. Existem curas que são a graça de Deus, nos permitindo suportar uma adversidade, uma doença, uma enfermidade, e é Deus curando, porque Ele disse assim: foi-me dado um espinho na carne. Para quê? A fim de que eu não me ensoberbecesse. E eu orei ao Pai pedindo: Pai, tira.
E ele disse: a minha graça te basta. Sabe o que aquele espinho estava fazendo? Aquele espinho na carne estava tratando a soberba de Paulo. E é melhor um espinho na carne do que um espírito soberbo. E existem algumas doenças que vão nos curar de problemas muito maiores. Existem alguns problemas que vão nos resolver. E nós precisamos ter essa mentalidade. Nem sempre a gente vai orar e o que a gente imaginou que Deus tinha que fazer, Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer o que nós precisamos. Essa é uma quarta forma de Deus curar, é dando graça para suportar. É cura. E tem uma quinta forma de Deus curar, é através da morte vitoriosa. Porque nós estávamos cantando aqui: não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais nenhum tipo de sofrimento naquele dia. E quando a gente encontra a morte não tem mais poder de nos destruir. Porque onde está a morte, a sua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus Cristo venceu a morte ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Até diante da morte, Deus está curando seus filhos, e Ele está curando com a cura completa. Jesus sempre quer curar. A questão é que nem sempre é do jeito que a gente imaginou. Mas o fato é que toda vez que a gente se envolve nessa preparação da terra, nós estamos anunciando uma coisa. O que nós estamos anunciando? Ele vem. Nós estamos preparando o caminho para Ele. E é justamente quando essa terra estiver nivelada, quando essa terra estiver tratada, o texto diz: então a glória do Senhor será revelada. Vocês já pararam para pensar que existe um trabalho de nivelamento da terra que só nós podemos fazer? Nós associamos muito a vinda de Jesus ao papel do missionário que vai pregar o Evangelho. Mas nós também precisamos associar esse trabalho não apenas a quem lança a semente, mas quem prepara a terra também. Sabe por quê, gente? Porque um coração, por exemplo, que não está tratado, vai ter dificuldade de enxergar o Senhor como Ele é. Quando a gente está tratando a terra, a gente está dando a alguém a possibilidade de enxergar Deus. A gente está dando a alguém a oportunidade de ver Deus como Ele é. Por isso, olha o que o texto diz: endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu trabalho é preparar a terra para que quando o Senhor aparecer, todos possam ver. O seu trabalho é tirar da frente o que está atrapalhando, para que pessoas possam vê-lo. É tirar os montes, porque de trás do monte a pessoa não consegue ver Jesus. Porque debaixo de um buraco ela tem dificuldade de ver Jesus. Porque no meio de uma depressão, no meio de uma crise de ansiedade, a visão pode ficar distorcida. E quando a gente ajusta a visão, a gente está ajudando alguém a vê-lo como Ele é. Nosso trabalho, gente, não é tratar doenças. Nosso trabalho é preparar o caminho para que todos possam vê-lo. Tratar doenças é só um pedacinho disso. É só o meio que Deus está nos dando para preparar a terra. Então, Mateus capítulo 6, Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. Ele diz assim: feliz, bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Quando a gente está cuidando de alguém, a gente está limpando, a gente está tratando, a gente está desfazendo as distorções, com um objetivo: a hora que o Senhor aparecer para ele, ele vai ver. Nós trabalhamos pela glória do Senhor, para que a glória dele seja revelada. A pergunta é: que tipo de profissionais, que tipo de médicos nós vamos ser? Aqueles que vão aceitar o chamado ou não? Aqueles que vão ouvir o clamor ou não? Sabe, cada vez que a gente entra num hospital tem um clamor ali: consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus.
Diga para eles que os seus dias de luta acabaram, que os seus pecados foram perdoados. Ouçam, uma voz clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor. Façam para Ele uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. Quem vai? Sabe, Isaías teve uma visão da glória do Senhor. E ele ficou assustado. Ele disse: ai de mim, que eu sou um homem impuro. Os meus lábios são impuros, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Aí um anjo vem até ele com uma brasa tirada do altar e toca os seus lábios e diz: o seu pecado e a sua culpa foram tratados. O seu pecado foi perdoado e a sua culpa foi removida. E aí de repente vem uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí Isaías agora diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje o Senhor nos trouxe a esse lugar para fazer essa pergunta: a quem eu enviarei? Nós estamos sendo chamados para o campo missionário. Cada consulta é um campo missionário, porque o campo missionário não se faz de uma terra distante, faz de uma terra que está próxima de mim. Às vezes na China, às vezes na Turquia, às vezes na África, mas às vezes no SUS. Onde é que tem uma terra desolada? Esse é meu campo missionário. Nós estamos preparando o caminho para o Senhor. Eu quero fazer a pergunta mais uma vez. O Senhor está perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Sabe, hoje eu queria, como um irmão da missão de vocês, e alguém que está na jornada há 20 anos, e que pôde ver Deus trilhando e unindo essas duas histórias, a história da nossa profissão com a missão dele. E hoje eu posso ver que gente, como Davi falava antes de nós aqui, o Evangelho tem tudo a ver com a medicina. E foram separando ao longo dos últimos anos, mas na plenitude dos tempos o Senhor ia fazer tudo convergir em Cristo. Então a cruz de Cristo está costurando agora tudo de novo. Sabe, nós dizíamos que a doença é uma ferida, é uma separação. E sabe, quando a gente se separou de Deus, a gente ficou ferido, mas Deus não. Deus continuou inteiro, Deus continuou completo, mas nós ficamos todo quebrado. E vocês sabem que só dá para suturar duas partes se as duas estiverem feridas. Não dá para suturar uma parte ferida numa outra parte que está inteira. Então, o Deus que é consolo vem em direção à terra desolada. E Ele sabe como é que é um corpo ferido. E sabe o que Ele faz? O Deus que estava inteiro vai até a doença. E Ele é ferido com todo tipo de ferida que um ser humano é capaz de ser. Ele não apenas entende da sua onisciência sobre feridas, Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Sabe qual é a mensagem do Evangelho? É que Deus em Cristo estava fazendo uma sutura de novo. Porque os céus e a terra haviam se divorciado, eles haviam se separado. O homem havia se separado de Deus, e o homem jamais poderia chegar a Deus de novo e se curar sozinho. Ele jamais poderia fazer isso. Então o próprio Deus vem se ferir, e Ele fica lado a lado com cada uma das nossas dores, e Ele sofre de cada uma das nossas angústias. E sabe o que é a cruz, gente? A cruz é a agulha de Deus vindo do alto do céu
até o lugar mais baixo da terra. E aquela agulha estava rasgando o véu que nos separava, mas estava rasgando a carne, o corpo de Jesus, porque pela cruz Ele agora estava suturando a humanidade a Ele de novo. E agora nós, por causa de Jesus e da cruz, podemos ser inteiros de novo, nós podemos ser um com Ele de novo, e pelas suas feridas nós somos inteiros, nós somos curados pela cruz. Não é à toa que a cruz é o símbolo da saúde. Porque não existe saúde sem cruz. Porque não existe mensagem de saúde que não seja a mensagem de um Deus que aceitou se ferir para nos curar. E agora Ele está dizendo: eu quero alguém que vai consolar o meu povo. Eu quero alguém que vai anunciar o que eu fiz, que os dias de luta já acabaram e que os pecados foram perdoados. Eu estou clamando no deserto, tem um monte de gente como terra desolada, esperando aqueles que tinham tudo para estar no conforto do templo, como João Batista, mas preferiram o confronto do deserto. Eu, como um irmão de vocês, quero orar enviando vocês para o campo. Eu não tive uma oração dessa quando eu estava na minha graduação, e eu demorei muito tempo para perceber que eu não era um médico cristão, eu era um cristão médico. E que não havia uma separação, pelo contrário, Deus estava nos chamando para a reconciliação. Então eu queria que você se colocasse de pé agora, e eu quero orar enviando você.